Numa reviravolta que, olha, parece até decisão de campeonato. O São Paulo Futebol Clube afastou o presidente, Júlio Casares. O Morumbis tremeu. E agora? A pergunta que está na cabeça de todo mundo é uma só. E agora? Para tentar entender esse cenário, a gente tem aqui uma análise super detalhada do GE, de 17 de janeiro de 2026, que é quase um mapa dessa crise. E a nossa missão hoje é fazer uma análise quase forense, sabe? Vamos mergulhar nos bastidores do Morumbis para entender os desafios gigantescos que o novo presidente interino, o empresário Harry Messi Jr., de 80 anos, tem pela frente. E assim, não vamos ver isso só como notícia de futebol. É um quebra-cabeça complexo de gestão, de poder e, claro, de muito dinheiro. Ok, vamos começar pelo epicentro desse terremoto todo, a política. O afastamento de um presidente que foi eleito pelo Conselho Deliberativo não é uma coisa pequena, né? Pequena? Não, de jeito nenhum. Isso é um evento sísmico. Isso diz que a temperatura interna do clube é de, sei lá, um reator nuclear prestes a explodir. O afastamento de um presidente é o sintoma mais grave possível de uma crise de governança. Mostra que o diálogo, a negociação, tudo faliu. É o ponto de ruptura total. E o mais curioso é que a solução que apareceu parece ser temporário, né? A reportagem do GE deixa isso bem claro, que o Harry Macias assume de forma provisória. Exato. E esse detalhe é crucial. A posse dele ainda depende de uma assembleia de sócios para ser confirmada. Ou seja, ele não chega com um cheque em branco, sabe? Ele assume como um interventor, um pacificador temporário. Ele está herdando o que a matéria descreve perfeitamente como um caos político completo. Ele é, por enquanto, um band-aid numa ferida de tiro. A pacificação que ele promete? Ou ele é só um zelador de luxo até a próxima briga pelo poder começar? Porque a matéria já aponta que essa missão de unificar o clube é um verdadeiro campo minado. É a pergunta de $1 milhão. Mas isso chega com esse discurso, que é o que se espera, mas a realidade é bem mais complicada. A reportagem identifica duas correntes de pensamento muito claras e opostas dentro do clube. De um lado tem um grupo que quer uma reformulação total. É a turma do Terra Arrasada, que acha que precisa demolir tudo para construir algo novo, sem nenhum vestígio da gestão Casares. A famosa fritura geral. Exatamente. Do outro lado, tem gente que acredita que o Macias, pelo perfil dele, não vai promover uma ruptura tão radical, que ele vai tentar acomodar algumas pessoas da gestão anterior, buscar o meio termo. O problema é que, quando um clube está tão polarizado, o meio termo pode acabar não agradando ninguém, né? Fica em cima do muro e acaba levando tiro dos dois lados. Basicamente isso. E é por isso que uma citação na matéria do conselheiro Flávio Marques é tão importante. Ele diz assim: antes de pensar em nomes, tem que pensar em princípios. Tem de pensar em processos, nos objetivos da gestão. Os nomes são uma questão secundária. Nossa, essa frase é um raio-x do problema, não é? Ele tá dizendo que a briga nem é sobre o Júlio ou o Harry. É sobre o sistema. Exato. Precisamente. Ele eleva a discussão. O problema do São Paulo, segundo essa visão, não é só uma briga de poder entre grupo A e B. É uma falha estrutural profunda. A crise sobre como o clube é gerido, não só quem o gere. E esse, no fundo, é o dilema de quase todo o clube associação no Brasil. É uma briga de filosofia. Então a tal pacificação do Assis não é só apertar a mão de alguns conselheiros. É decidir a alma do clube para os próximos anos. Uma tarefa gigantesca para um mandato que, bom, nem foi confirmado ainda. E se a política é esse incêndio, vamos falar do combustível que alimenta as chamas. O dinheiro. Ou melhor, a falta dele. A falta crônica dele. A reportagem fala de uma dívida que se aproximou de R$1 bilhão no final de 2024. É, 1 bilhão. É um número que soa quase fictício. Como um clube chega nesse ponto? Chega com anos de uma equação muito simples. Gastar sistematicamente mais do que se arrecada. É um acúmulo de más decisões, contratações inflacionadas, gestões que empurram o problema para o sucessor. E aí vira essa bola de neve. O número é assustador, sim. Mas aí eu leio na mesma matéria que a meta de receita para 2026 é de R$ 931,8 milhões. Olhando assim friamente, parece que uma coisa quase paga a outra, sabe? A conta não fecha, mas chega perto. Onde que está a armadilha? A armadilha está em confundir faturamento com lucro. Vou usar uma analogia bem simples. Imagina uma família que tem uma renda mensal de, sei lá, R$20 mil. É uma ótima renda, certo? Certo. Mas se essa família tem R$15 mil de dívidas no cartão e no cheque especial todo mês, só para pagar juros e o mínimo, o que sobra para o aluguel, para o mercado, para a escola? Sobra quase nada. Exato. A vida real acontece com o que sobra. Entendi. A receita de quase 1 bilhão é o salário de 20 mil. Mas a maior parte já tem dono antes mesmo de entrar no caixa do clube. Perfeito. Uma fatia gigantesca dessa receita vai direto para o que a gente chama de serviço da dívida. Pagar juros, amortizações de empréstimos antigos.
Outra fatia enorme vai para a folha salarial de jogadores, funcionários. Soma aí custos operacionais, viagens. O que sobra para investimento real para contratar um jogador de peso sem precisar fazer um novo empréstimo é uma fração mínima. Saúde financeira não é o quanto entra, é o quanto sobra. E as consequências disso não são só teóricas, né? Elas são bem práticas e, eu diria, até humilhantes para um clube desse tamanho. A matéria cita que a gestão Casares enfrentou 2 transfer bans. Isso é muito grave. É o fundo do poço da gestão financeira no futebol. Para quem não está familiarizado, transfer ban é quando a FIFA, a entidade máxima, proíbe um clube de registrar novos jogadores. E por quê? Porque o clube não pagou o que devia. Simples assim. Comprou um jogador de outro time e não quitou as parcelas. É o equivalente a ter o nome sujo no Serasa do futebol mundial. É um atestado de mal pagador que te impede de trabalhar, basicamente. Poxa, e a matéria ainda menciona outra coisa que afeta o dia a dia, o vestiário. Atrasos constantes nos direitos de imagem dos jogadores. Isso, com certeza, gera um clima péssimo, né? Imagina trabalhar sem saber se vai receber o salário completo em dia. Com certeza. E isso mina a confiança. O jogador começa a pensar, vale a pena eu me dedicar 100% por um clube que não cumpre as obrigações mais básicas? A crise financeira, que parece um problema de planilha, de escritório, vira um problema de performance. E a insatisfação no vestiário é o caminho mais curto para a derrota em campo. Exato. É aí que tudo se encontra. Porque no fim do dia, o que importa para o torcedor é ver o time ganhando. E tudo isso, a briga política, o cofre vazio, deságua onde? No campo. A reportagem aponta que o epicentro do problema no futebol hoje é um vácuo de poder. O cargo de diretor de futebol está vago desde que o Carlos Belmonte saiu. Quem toca o barco é o executivo Rui Costa, mas a matéria usa uma expressão curiosa. Falta uma figura política. O que é exatamente essa figura? Essa figura política é um elemento quase folclórico, mas essencial na estrutura da maioria dos clubes brasileiros. Não é um executivo contratado, com um MBA. Geralmente é um conselheiro, um ex-dirigente com muito trânsito, muita legitimidade dentro do clube. Essa pessoa é ponte. É a ponte entre a diretoria fria dos números e o vestiário quente dos jogadores. Ah, ele é tipo paizão, o cara que blinda o time da diretoria? Isso. Ele blinda o elenco das crises externas, como essa que a gente está discutindo. Ele é um negociador que usa a influência, os contatos para convencer um jogador a assinar. É ele que senta com o empresário e fala de igual para igual. É quem gerencia os egos das estrelas. O executivo, como o Rui Costa, é fundamental para a parte técnica, para a análise de mercado, para os contratos. Mas essa articulação de bastidor, esse capital político, é o que essa figura traz. A ausência dela cria um vácuo. Mas peraí, essa dependência de uma figura política não é justamente um sintoma do problema? Não é um resquício de um futebol amador? Num clube gerido de forma moderna, o executivo, o CEO de futebol, ele não deveria ter autonomia para resolver tudo isso sem precisar de um padrinho político? Sua pergunta é perfeita. Sim, no mundo ideal, essa figura seria redundante. A própria necessidade dela expõe a fragilidade do modelo de governança. Mostra que as decisões ainda passam muito por relações pessoais, políticas e não por processos puramente profissionais. No entanto, na realidade atual do São Paulo, com essa estrutura caótica que a gente descreveu, a ausência dessa figura é muito sentida. O Rui Costa, por mais competente que seja, não tem o mesmo poder de barganha de um diretor que tem o respaldo de uma ala política forte. Ele fica isolado. E o resultado disso é devastador. A reportagem traz a informação que para mim é mais chocante de todas, vou até citar, porque é muito forte. Diz que jogadores negaram acerto com o clube nas últimas semanas por conta da crise financeira e da bagunça política. Isso muda tudo. Não é mais um problema de bastidor. É um problema que está ativamente impedindo o time de se reforçar. É a materialização da crise. O clube quer o jogador, talvez o jogador queira vir para o clube, mas ele e o agente dele olham para o noticiário e veem o quê? Presidente afastado, dívida de 1 bilhão, salário atrasado. A conclusão deles é óbvia, eu não vou entrar nessa confusão. O mercado do futebol é movido por percepção de estabilidade, de confiança. Um jogador de alto nível quer saber se o projeto é sólido e se o salário vai cair na conta. Quando as manchetes são sobre caos, o clube perde credibilidade e perde jogadores. É um ciclo vicioso terrível. A crise impede a contratação de bons jogadores, o que leva a maus resultados, que diminuem as receitas e aprofundam ainda mais a crise. Como que se quebra isso? É difícil, mas a matéria aponta um pequeno, talvez frágil fio de esperança. Paradoxalmente, a chegada do Macis, mesmo sendo interina, pode criar uma janela de oportunidade. Pelo menos agora existe uma liderança definida. A reportagem sugere que negociações que estavam completamente travadas podem agora ganhar um novo rumo. Alguém assumiu o comando do navio, mesmo que a tempestade continue.
Para o planejamento da temporada, que já está atrasado, esse é o momento decisivo. Certo, vamos tentar juntar as peças então. O que a gente tem é um novo presidente de 80 anos que assume interinamente com uma missão, hercúlea. Apagar um incêndio político gigante, resolver um buraco financeiro de quase 1 bilhão e, como se não bastasse, montar um time competitivo no meio de tudo isso. Parece missão impossível. Se não é impossível, é bem perto disso. O que essa análise do Jean nos mostra no São Paulo é, na verdade, um retrato ampliado dos dilemas que os grandes clubes associação do Brasil enfrentam. São estruturas políticas, muitas vezes, do século XX, com dinâmicas de poder consolidadas há décadas, tentando lidar com as demandas de um futebol do século XXI. Um negócio multibilionário, globalizado e implacavelmente profissional. É o velho tentando sobreviver no mundo novo. Exatamente. E o sucesso ou fracasso do Harry Massis Jr. não vai depender só da habilidade de negociação dele. Vai depender da capacidade de equilibrar essas duas realidades. A tradição política interna com a urgência de uma gestão moderna profissional. O que está em jogo não é só a temporada de 2026, mas talvez o próprio modelo de gestão que vai definir o futuro do clube. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai até além do São Paulo. A reportagem foca muito nos desafios internos, mas se a gente ampliar o zoom e olhar o cenário do futebol brasileiro hoje, com a competitividade cada vez mais feroz, com clubes virando SAFs, recebendo aportes bilionários, por quanto tempo um gigante como São Paulo pode se dar ao luxo de olhar só para o próprio umbigo, consumido pelas próprias crises, antes que esses problemas causem danos irreversíveis à sua performance e, mais grave, à sua relevância no cenário nacional?